Olá, daqui é o Pedro Hipólito. Este é o meu caderno A5. Hoje vamos entrar no Irão. Temas do Irão. Porque é que Irão levanta a minha curiosidade, me vou a estudar, tenho notas para partilhar. Porque é um tema que pode vir a ter, está a ter e pode vir a ter desenvolvimentos significativos nos próximos dias ou semanas. O que é que aconteceu no Irão? Uma revolta popular significativa. Essa revolta popular foi alvo de repressão agressiva do regime iraniano. Morreram milhares ou dezenas de milhares de pessoas que protestavam no Irão. O presidente Trump já tinha avisado que caso o governo usasse repressão violenta sobre quem protesta, os Estados Unidos iam intervir para proteger o povo. E, na sequência disto, há ativos militares americanos muito significativos que estão a ser movimentados para aquela região. Portanto, semelhante àquilo que antecedeu a operação para prender Nicolás Maduro na Venezuela. Quais são estes ativos militares que estão neste momento a caminho do Irão? Mais importante é o Strike Group, portanto, o grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln. E, portanto, o porta-aviões desloca-se para lá com a sua escolta. Eu expliquei no grupo da Venezuela que os porta-aviões normalmente levam sempre uma escolta de outros navios porque ficam muito vulneráveis quando estão sozinhos, porque são destinados a operações aéreas, mas ficam vulneráveis a ataques navais, por exemplo. E então os porta-aviões normalmente levam uma escolta de outros barcos. Quais são esses outros barcos? Neste caso é um cruzador, que é o maior barco da Marinha Americana, e um grupo de destroyers, não é? Os destroyers em português é o contratorpedeiro, é um barco acima das fragatas. Mais ágil que o cruzador. Os cruzadores muitas vezes são utilizados, por exemplo, para disparar mísseis. É um barco já de maior agilidade, as fragatas ainda mais, mas também de grande porte. Isto dirige-se para aquela região do Médio Oriente. Entretanto, dia 18 de janeiro, portanto super recente, descolaram aviões F-15E Strike Eagles de Inglaterra para o Médio Oriente. E, portanto, os Estados Unidos estão a tirar ativos da Europa para aquela região. Também aviões A-10, que são os Tank Busters, são aviões desenhados para destruir tanques, e F-16, os caças, mudaram para a Jordânia. E está-se a verificar um grande tráfego de aviões de transporte C-17 e C-5, que não se sabe o que é que lá têm dentro, podem ter mísseis, podem ter munições, podem ter veículos, podem ter outras coisas, são aviões gigantes de transporte para o Qatar. E, portanto, a comunidade internacional percebe que os Estados Unidos estão a posicionar uma força massiva naquela região. Pode ter dois objetivos. Um é fazer um ataque ao Irão. Outro é, por exemplo, se houver uma operação especial tipo esta do Maduro no Irão, o Irão tem capacidade, ao contrário da Venezuela, tem capacidade para responder, não é? E então eles, fortalecendo a região, podem criar no Irão maior hesitação nesta resposta, porque sabem que levam de volta. Portanto, isto está a acontecer. E, portanto, quando as coisas estão a acontecer, mais do que sermos espectadores, eu acho que é interessante perceber o contexto, não é? E o contexto do Irão é um contexto milenar, não é um contexto milenar. E, portanto, o vídeo que vamos ter hoje é um vídeo que anda para trás no tempo para percebermos a fundo o que é o Irão e como é que chegámos até aqui. Este tema é um tema gigante, não vamos esgotar neste vídeo, isto é o Irão 1, vai de certeza haver o Irão 2 ou 3, vamos ver. Vamos ver. Bom, e então eu fui ver as dinastias anteriores do Irão e perceber exatamente a cultura e como é que aquilo se desenvolveu. Portanto, o que é o Irão? Quer dizer, a primeira coisa que temos de saber é o que é o Irão. É um país do Médio Oriente que está diretamente a norte dos Emirados Árabes Unidos, portanto, a norte do Dubai, separado pelo Golfo Pérsico e pelo Estreito de Hormuz. Okay? Também é a leste do Iraque. E a sul do Mar Cáspio. Portanto, é naquela região a norte do Dubai, a leste do Iraque. Já estamos a ver a região. É o país com o governo organizado mais antigo do mundo. É mais antigo que o Egito. Ok? É isto que estamos a falar. É uma história gigante aquele país. E, portanto, começou a ter governo organizado 3.200 anos antes de Cristo. 3.200 anos antes de Cristo. Eu julgo que o Velho Testamento pode não chegar a cobrir tudo. Bom, não sei. Era a civilização proto-elamita.
Isto ajuda a perceber muito o orgulho iraniano, não é? O orgulho iraniano, percebam esta palavra que vai aparecer aqui, o orgulho iraniano é um povo especial, é mais antigo do que os outros. É mais antigo do que os outros. Por exemplo, o Egito é de 3100 a.C. Portanto, o Irão tem 5200 anos. 5200 anos. Portanto, 3200 anos antes de Cristo já lá os tipos andavam. Já lá os tipos andavam com governo organizado. Não é uns trogloditas à solta. Comunidade nacional, normalmente conta-se a partir da união das tribos, porque nestes muito antigos eram organizações tribais. Mas depois as tribos juntaram-se e organizaram-se. Isso aconteceu em 625 a.C. Portanto, há historiadores que contam só a partir desse momento, porque as tribos é como se não contassem. Eu acho que contam, porque são organizações de pessoas mais pequenas. Mas depois, quando se unem, foi 625 anos antes de Cristo, as tribos uniram-se num conceito mais tipo país. E contando a partir daí, são 2650 anos de país. 2650 anos de país. Bom, portanto, já estamos a ver que é algo de especial. Já estamos a ver que é algo de especial. É uma região com uma história, com uma cultura e com uma certa capacidade organizativa especial, que é dos primórdios da humanidade. Bom, os povos locais usavam termos como Arianam, chamavam aquilo Arianam, aquela região. Curioso, o que é que significa Arianam? Terra dos arianos. Ui! Há aqui pontas para o vídeo do nosso amigo pintor austríaco. O Arianam, Irão Arianam, terra dos arianos. Epá, estes meus bifes, pá, já está a começar a aquecer a grelha. Pá. A grelha já está a começar a aquecer, mas o quê? Mas Irão, mas pintor austríaco, arianos, como assim? Pois é, eles são os da região Arianam, terra dos arianos. Com o passar do tempo foram evoluindo esta palavra Arianam e começaram a simplificá-la para Eran. Eran já é parecido com Irão. Eran. Portanto, Arianam, Eran, Irão. É isto. É isto. Curioso, terra dos arianos. Fica em suspenso, pá. Vai entrar mais à frente, não sei se neste vídeo, se no vídeo 2, mas já estamos aqui a ver o pintor austríaco, pá, se calhar olhava para eles de forma especial. Se calhar olhava... É porque é o povo original. É o povo original de há 5000 anos atrás. Bom, interessante. O Irão é uma nação indo-europeia. Eles não são árabes. Não é? A comunidade internacional chamava-lhes persas. Era a Pérsia. Não é? Eles lá no Irão chamavam-se arianos, Arianam. A comunidade internacional chamava-lhes Pérsia. Não é? Mas eles adotavam o Arianam Eran. É engraçado, não são árabes, não falam árabe. Eles têm a região islâmica, como os árabes, mas não falam árabe. São etnicamente, e até na língua, que é a língua farsi, distintos dos árabes. Portanto, já estamos a ver alto. No Médio Oriente, há ali um povo que não é igual aos outros. Epá, há aqui coisas curiosas. Reparem no orgulho nacional. Não são iguais aos outros, são os do norte, os lá do sul são os árabes, pá. Isso é outra malta, não é? Nós somos os Arianam. O pintor austríaco se calhar simpatizava com eles. Bom, quem quiser vai insistindo para que eu um dia faça isto. É o vídeo, podem pôr H nos comentários. Ixi, já começa a ter... O carvão já já está a avermelhar, pá. Vamos dando aqui carga no carvão, pá. Vamos dando carga no carvão para que a seguir... Isto tem potencial para de ser um entrecote. Pá. Isto tem potencial de ser um entrecote. Pá. Já sinto o cheirinho. Bom, isto é engraçado. Pá. Isto é engraçado. Pá. Portanto, já estamos a perceber que é um povo com algumas características que alto tem qualquer coisa de especial. Eu não vou começar há 5000 anos atrás, não é? Porque senão tínhamos 10 vídeos sobre o Irão. Mas vou começar, não nesta última dinastia, vou começar na dinastia anterior, a dinastia Qajar, que é a dinastia de 1789 a 1925, 136 anos. Dinastia Qajar. Bom, isto agora para ter intensidade, bear with me, vamos lá. Sucede que ascende
Mohammed Khan. Em 1789, era o líder da tribo Qajar, porque ainda havia tribos, e após décadas de guerra civil, torna-se o líder do Irão. Tinha uma coisa curiosa que era eunuco. Portanto, ele em criança tinha-lhe basicamente cortado os tomates. Bom, era eunuco, mas chegou a líder. Portanto, isso não o limitou completamente. Portanto, o que é que havia naquela região? Adversários políticos. Como isto eram dinastias reais com sucessão hierárquica, castrar um adversário em criança impedia-o de ter filhos. E, portanto, travava um bocado aquela linha real. Não é? Porque a sucessão era mais difícil. Portanto, ele era eunuco, castrado na infância por inimigos que não queriam que ele criasse uma nova dinastia. Mas ele criou, portanto, ganhou as guerras das tribos e tornou-se o líder daquilo tudo. Naturalmente, quando chegou a líder, não vinha satisfeito, não é? Faltava-lhe qualquer coisa. Sentia que faltava qualquer coisa, pá. O gajo sentia assim um bocado de espaço a mais e tal. O gajo andava um bocado insatisfeito, de maneira que tratou da saúde aos que lhe tinham feito aquilo. Já vamos ver à frente. Foi ele que escolheu Teherão como a capital do Irão. Na altura era uma pequena vila e ele escolheu Teherão como capital. Já estamos a ver. É gente importante. Esta dinastia é gira. Vamos ver cada um deles. Eu vou passar, não vou estar horas a falar sobre cada um, mas vou passar vários e vão ver que todos eles têm um impacto gigante. É curioso, pá. É curioso. Aquela região tem qualquer coisa. Por isso é que estamos sempre a falar em Irão e a comunidade internacional sempre dedicou atenção àquilo. Aquilo também tem dinheiro, não é? Mas pronto. Para consolidar o poder, pá, ele foi tratar dos tipos que lhe tinham tirado uma parte essencial da felicidade masculina. E então mandou o exército sitiar, portanto, cercar a cidade de Kerman. E pá, depois esteve a pensar, o que é que eu faço com estes gajos? Teve uma ideia gira, pá, disse assim, agora, para saírem daí, tem que me aparecer 20 mil olhos. Quando me aparecerem 20 mil olhos, a mim tiraram-me duas coisas, não é? Então é multiplicar por 10 mil. Tiraram-me duas coisas, vão ter que me entregar 20 mil. 20 mil olhos. Ele podia ter escolhido a mesma coisa que foi a ele. Mas olhos, vamos começar por olhos. 20 mil olhos. Quando me entregarem 20 mil olhos, eu aceito a vossa rendição. Senão morrem à fome. Naquela altura um cerco acabou. Morre tudo à fome e à sede e pronto. Reparem, que causa uma coisa gira. Gira, quer dizer, que não é nada gira, não é? Para já os gajos têm que escolher que olhos. São 20 mil olhos, que é 2 olhos de 10 mil pessoas, ou tiram um olho a 20 mil? Primeira escolha. Depois quais são as pessoas a quem vamos tirar os olhos. Tudo isto, obriga a uma submissão super violenta. Imaginem o que é a guerra psicológica. Imaginem chegar aqui um tipo cercar Lisboa a dizer assim, agora quero 20 mil olhos. Alguém se quer oferecer para oferecer os olhos? Porque senão vamos ter que começar a denunciar pessoas, a capturar pessoas na rua, não sei o quê, para lhes arrancar os olhos, que é para não nos arrancarem os nossos. Aquilo só para quando chegar a 20 mil. Estes gajos eram super violentos. Por outro lado, obriga os soldados dele a arrancarem os olhos às pessoas se as outras não tirarem. Aí não oferecem, os soldados vão lá e arrancaram. E, portanto, aquilo foi um massacre completo. Cegaram aquela cidade toda. Foi tudo homens, praticamente, que deram os olhos. E já estamos a ver, portanto, os soldados deles também têm que provar lealdade, porque é fazer uma coisa horrorosa. Imagina uma faca arrancar os olhos a outra pessoa. Se calhar naquela altura eles achavam isto normal, mas eu acho que não. Eu acho que isto obriga a duas coisas. Obriga os outros a ter uma rendição completa, vinga a falta de duas coisas no corpo dele, multiplicou por 10 mil, e obriga os soldados dele a fazer um ato de violência extrema que também vamos já ver quem é que arranca os olhos ou quem não arrancar. Porque quem não arrancar pode entrar para dentro da cidade, não é? Já são 2 olhos que já não fazem falta. Bom, ele depois disto tudo foi coroado oficialmente em 1796. Portanto, depois disto a rendição foi total, não é? Mas em 1797 foi assassinado. Não sei porque havia malta que não gostava dele, não é? Ele foi coroado em 1796, um ano depois, cortaram-lhe, já lhe tinham cortado uma parte em criança, agora cortaram-lhe o resto. Bom, uma coisa que é importante dizer é que estes tipos não eram pastores, não é? Portanto, este Aga Mohammed Khan tinha origem social da alta aristocracia tribal e era herdeiro de uma das linhagens mais poderosas da Pérsia. Isto é importante, eu estou a dizer, isto é importante, mais à frente vamos ver porque é que é importante. Mas é importante perceber que havia reis
de tradição, de famílias de aristocracia. E este era um deles, não é? Este era um deles. E havia uma aristocracia implementada, se calhar centenária ou até milenar, no Irão. Bem, morreu, sucede outro. Sucede o seu sobrinho. Compreendem porque é que é o sobrinho e não é o filho, não é? Ele era eunuco, não tinha filhos, não é? Então passou para o sobrinho. Face Ali Shah Qajar. Ok, Shah. Já está a aparecer aqui as palavras Shah. Portanto, Shah como imperador, como rei, como líder. De 1797 a 1834, 37 anos. Ao contrário do tio, que lhe faltava uma parte do corpo e era bastante austero, o sobrinho estava completo. E de repente, agora de repente sou o líder desta coisa. Acumulou uma das maiores coleções de joias do mundo, incluindo o diamante Darya Yanur, que é o maior diamante rosa lapidado do mundo ainda hoje, pesando 182 quilates. Portanto, ele tinha uma das maiores coleções de joias do planeta. Portanto, este tipo, quando lá chegou, disse: maravilha, pá, vou aproveitar. Claro que ele tinha que depois arranjar quem usasse as joias. Já vou falar nisto, porque este não era eunuco. Hoje a coleção, isto é impressionante, hoje a coleção de joias da coroa do Irão, que não foi só este que juntou, não é? Os sucessores todos gostavam de acumular joias. Hoje a coleção de joias da coroa do Irão ainda existe. E tem um valor estimado, para que eu nem queria acreditar, tive que confirmar isto em fontes por todo lado, de 20 bilhões a 50 bilhões de dólares em joias. Por isso é que o povo anda insatisfeito. 20 bilhões a 50 bilhões de dólares em joias. Que nem existem. Estão num cofre de segurança máxima no Banco Central de Teherão. Pá, se alguém for corajoso, pá, aventureiro e pouco honesto, pode ter aqui uma oportunidade, não é? Não vá algum míssil acertar naquilo e a porta ficar aberta. Bom, isto ao pé do Louvre, pá, não sei, das joias do Louvre, pá, 20 bilhões a 50 bilhões, é impressionante. As avaliações mais recentes dizem 50 bilhões de dólares em joias. Só este diamante, pá, tem um valor incalculável. Darya Yanur, diamante Darya Yanur. Mas isto são tipos, pá, quer dizer, em 1797 a 1834. No início de 1800 já tinha a maior coleção de joias do mundo. Este sobrinho, pá, quando chegou lá e disse assim, mas o dinheiro dos impostos, eu posso mexer nisso? Estou à vontade. Epá, se é assim, podem já cancelar a construção de hospitais. Podem já cancelar... Ou escolas, epá, mas escolas para quê? Eu já estudei, pá, esquece. Bom, estes gajos eram meios básicos, nem sei se iam muito à escola. Né? Isto é um Irão antes... Isto é o Irão antes do petróleo. Isto é o Irão antes do petróleo. O que será? Bem, o que vem quando entrarmos. Não, quando entrarmos no vídeo Irão 2, julgo que não vai caber neste. No Irão 2, epá, esta tendência destes gajos vai em esteroides para a estratosfera. Epá, o nível de gastar dinheiro é tipo crazy. Bom, por isso é que depois o Barbas apareceu, pá. O povo teve que acreditar que vinha um tipo um bocado mais contido, não é? Mais contido. Claro que as joias, porque ele estava sempre a comprar joias, porque ele tinha 1000 mulheres. Portanto, ele se tivesse com uma todos os dias diferente, demorava 3 anos a dar a volta à família toda. E há pelo menos 100 filhos reconhecidos dele, mas eu imagino que serão milhares de filhos. Não é? Podem ser largas centenas, milhares de filhos. Ele literalmente podia ter, pá, é possível, ter 360 a 400 filhos por ano, não sei. É fazer a conta, claro, quer dizer, é possível, não estou a dizer que teve, mas podia ter 100 filhos por ano. Isso facilmente. Pá, o tipo devia andar exausto, pá. 1000 mulheres, pá, as joias para aquilo tudo, filhos por todo o lado, pá. Meu Deus. Claro que ele depois devia se ir focando, tipo, de 10 mil, é do género 10 mil ao top 1%, não é? 10 mil ao top 1%, há ali 10, pá, estas 10 é que valem mesmo a pena, as outras estão de reserva, pá, podem ir fazendo umas sopas, pá, podem dar aí uma ajuda e tal, é pá, não se cheguem muito, não vale a pena, pá, assim uma vez por ano, só para desenjoar. Complicado, pá, complicado. Bom... Mas eles na Europa também, pá, viam para os Luís XVI e não sei o quê. Pá, esta malta também não eram muito diferentes destes.
Claro que uma coisa engraçada, quando eles tinham 100 filhos, estes 100 filhos eram príncipes reais. Estes 100 filhos, quando cresciam, eram todos postos em administradores de empresas, administradores da administração pública, ministros, diretores. Então, eles literalmente, os filhos dele controlavam o país todo. Tudo o que era empresas, tudo o que era ministério, tudo o que era não sei o que, eram os príncipes. Portanto, havia aqui uma lógica que é, se eu tiver 100 filhos, controlo isto tudo. Toda a gente é fiel, toda a gente é ligada, toda a gente é da minha família. E bloqueio a oposição. Ele teve um reinado, a Rússia sentia fragilidade nele e atacava o Irão, e ele perdeu grandes partes do território em combates com a Rússia, porque ele não se dedicava propriamente a organizar exércitos, era um boémio completo, não era? Um boémio completo e dedicava-se, era um hedonista, não é? A comprar joias, ao prazer, a mulheres, a não sei o quê. Bom. Mas há uma coisa engraçada, estes meus bifes, cheirinho a sair, pá. Bom, foi este Fath Ali Shah quem em 1818 concedeu o título oficial de Aga Khan ao líder espiritual dos ismaelitas. Isto tem a ver com Portugal. Onde é que vivem os Aga Khans, multimilionários ou bilionários até, líderes espirituais dos ismaelitas? Vivem em Lisboa. Ainda hoje, há o centro ismaelita, a sede mundial destes tipos é em Lisboa. Já estive lá em várias cerimónias em representação da Nigéria no Dia da África, por exemplo. Integrado na comitiva da Nigéria. E vem daqui. Epá, é engraçado. Portanto, ele é que deu o título de Aga Khan ao líder espiritual dos ismaelitas. E este líder teve este título casando com uma filha dele. Portanto, este tipo de líder dos ismaelitas casou com a filha do Shah, com a princesa, com uma das 100, não é? Aquilo também não devia ser muito difícil casar com uma filha dele, não é? Casou com uma das filhas e recebeu o título de Aga Khan. A partir daí começaram estes líderes ismaelitas a encher. Quem souber muito sobre ismaelitas, sobre a religião ismaelita, pode juntar comentários e ajudar a nossa comunidade também a saber mais sobre isso, se alguém for daqui for ismaelita, não é? O filho herdeiro dele morreu e a sucessão foi direta para o neto. Que era o neto. Mohammed Shah Qajar. Reinou de 1834 a 1848, 14 anos. Reparem uma coisa, ele tinha 100 filhos. Passar para o neto é complicado. Porque havia mais de 99 filhos, não é? Mas britânicos e russos não quiseram desviar da linha real. Porque se fosse para outros, ia abrir divergências. Já deviam ter este chá aprovado. O filho dele que morreu já devia estar a ser infiltrado por russos e britânicos que já queriam explorar aquele território. Quando ele faleceu, a tendência natural era passar, por exemplo, para o segundo mais velho ou para um dos outros filhos que fosse influente. Mas russos e britânicos forçaram que tinha que ser o neto para continuar a linhagem direta. E, portanto, já vemos que era um território que já naquela altura andava debaixo de olho. E estamos a falar em 1834. Entretanto, por razões diversas, que não vou agora explorar para não nos alongarmos muito, este Aga Khan, portanto, o Aga Khan, líder dos ismaelitas, não estamos a falar do Shah, o líder religioso Aga Khan dos ismaelitas, liderou uma revolta, porque não gostou desta história do neto. Ele era casado com uma das filhas, há mais contexto à volta disto que agora não me vou alongar. Liderou uma revolta, fugiu, a revolta não resultou e ele fugiu para a Índia. E, portanto, estes Aga Khans agora saem do Irão e vão para a Índia. Estes Aga Khans ismaelitas religiosos saem dali, vão para a Índia. E aí vão desenvolver-se numa história separada que só vou entrar mais à frente. Portanto, vamos continuar no Irão. O religioso saiu e foi para a Índia. E vão acabar em Lisboa, que é engraçado. Bom, entretanto, já vamos para o nível 5, o nível 4. O sucessor foi o filho Nasser al-Din Shah Qajar,
1848 a 1896, 48 anos. Estes números não interessam muito, pá, isto é tudo Qajar. Qajar 1, Qajar 2, Qajar 3, pá, o resto é mais se quiserem pesquisar alguma coisa. Tive 48 anos como líder do Irão. E foi o primeiro monarca turista. Até aí os tipos não saíam dali. E, portanto, o rei persa, como se dizia na Europa, tudo mais no mundo ocidental, o rei persa visitou a Europa em 1873, 1878 e 1889. E 3 vezes a Europa. E ficou obcecado por tecnologias ocidentais. Porque, reparem, eles estavam lá no meio da areia, pá, todos a comprarem colares, joias, mulheres, não sei o quê, mas ainda era aquela coisa um bocado bacoca da joia de ouro e tal. Quando de repente vinha uma coisa a funcionar, uma máquina, pá, inacreditável. E ficou fascinado porquê? Por duas coisas. Uma foi o telégrafo, que é a possibilidade de mandar mensagens à distância. Fascinante. A outra foi a fotografia. E ele transformou-se num monarca fotógrafo. Ficou obcecado por fotografias, tipo. E há milhares de fotografias dele, do Irão, desta época. Milhares. Já há coleções enormes de fotografias tiradas por ele. É giro, pá. É giro. Tinha um hobby em comum comigo. Para financiar o seu estilo de vida luxuoso, de viagens, de fotografia, disso tudo, vendeu o monopólio do tabaco iraniano aos britânicos. Portanto, vemos que os britânicos andavam constantemente por lá já. Já andavam lá infiltrados. E ainda não havia o petróleo. Mas cheirava-lhes que aquilo era útil. Médio Oriente podia vir a ser útil. E a relação com a fotografia foi profunda e foi um dos maiores entusiastas da fotografia do século XIX. A fotografia chegou ao Irão apenas 3 anos depois da invenção em França, que é o daguerreotipo, uma coisa assim, não me lembro agora como é que é a tecnologia, para ter assim um nome estranho em francês. Em 1839, 3 anos depois, chegou a França. E ele teve aulas de fotografia em França. Teve um tutor francês, que é o Jules Richard, e montou um laboratório e um estúdio no palácio. Portanto, ele dedicou-se mesmo à fotografia a sério. Tirou milhares de fotos de quem? Das mulheres, não é? Porque reparem, para ele, se tiveres 1000 mulheres, a pintura já não dá. Não é? Quando é uma ou duas, contratam um pintor que faz o retrato para guardar para o futuro. Quando são 1000, epá, convém ter uma máquina que fotografe tipo 10 por dia, 20 por dia, que seja, que acelera um bocado o processo. E, portanto, ele contratou fotógrafos e fez pessoalmente também fotografias do harém, que existem. Produziu também autorretratos. Ele gostava de tirar fotografias dele próprio, usando espelhos. Portanto, ainda não havia aquela coisa de contador, de contar o tempo, deixar a máquina passar para depois fotografar. Usando espelhos. E contratou fotógrafos e formou fotógrafos no Irão para fotografar em todo o país. Estou a dedicar a isto porque é uma coisa que eu gosto da fotografia. E pronto. Aliás, eu tenho 2 páginas de Instagram, uma delas é o meu nome, podem procurar, Pedro Ferreira Hipólito, podem-me seguir, é uma conta privada, mas se vierem aqui do YouTube nos próximos dias eu vou-vos deixar entrar. Tem talvez 80 mil seguidores, uma coisa assim verificada. E depois tenho uma conta mais pequena de fotografia, quero deixar aqui o link em baixo, quem quiser ver, quem tiver curiosidade. Mas sigam-me no Instagram, tenho gosto de estar ligado convosco noutras redes. Mas eu gosto bastante de fotografia, como sabem, por isso é que eu tenho sempre aqui a máquina comigo. Este acervo de fotografias deste Shah é hoje considerado um tesouro nacional no Irão e está guardado num palácio em Teherão. E, portanto, é giro, através deste hobby, nós conseguimos ver o Irão de 1848. 1848 a 1896, antes de 1900, conseguimos ver o Irão antes de 1900, conseguimos ver o próprio Shah, conseguimos ver as mulheres dele, conseguimos ver fotografias de paisagens, conseguimos perceber como é que aquilo era. Se não fosse assim, não sabíamos. Era a escuridão. Era pinturas que nem sabemos se são realistas ou não. Fotografia é o que é. O sucessor foi... Deixa-me ver se não está aqui a passar nada. Tá. O sucessor foi o seu filho, Mozaffar al-Din Shah Qajar. Pronto, é tudo Qajar porque é a tribo Qajar. Shah Qajar. Mozaffar al-Din Shah Qajar. Reinou de 1896 a 1907, 13 anos. Este já era um passo à frente do pai. Este era o rei da sétima arte. Portanto, era fascinado por cinema. Mas, como vemos, é para estes tipos andavam. Um era comprar joias, depois era as mulheres, outro era tirar fotografias, este era o cinema. Epá... A malta do povo, não sei, devia estar um bocadinho para canto.
Rei da sétima arte, fascinado por cinema, que ele tinha visto em Paris em 1900. Portanto, já temos. Estes tipos andavam por Paris. O pai foi lá ter aulas de fotografia e comprar as câmaras e conhecer aquilo. Este era a sétima arte, que era o cinema. Agora imaginem um tipo em 1900 fascinado por filmar. Não é? Quantos portugueses é que filmavam em 1900? Quantos portugueses é que fotografavam em 1848? É provavelmente nenhum, não é? Esta malta tinha algum grau. Quantos portugueses iam a Paris? Em 1848, quanta malta viajava? Claro que isto eram os reis daquele sítio, mas era uma camada que tinha uma camada cultural. Este país tem alguma camada cultural. Bom, o filho já evoluía para o cinema, comprou câmaras de filmar e ordenou ao fotógrafo oficial do palácio que filmasse a vida da corte. Portanto, existem vídeos, que eu não sei se conseguimos pôr aqui, porque não sei se são públicos, da corte, introduzindo o cinema no Irão. Portanto, ele filmava a vida do dia-a-dia da corte, tipo vlog. O vlog da altura. Isto era o vlog da altura. Ele gastava fortunas em viagens, quer de turismo, quer médicas. Para financiar o estilo de vida, contraiu empréstimos com a Rússia, oferecendo as alfândegas do Irão como garantia. Se eu não pagar, vocês ficam com as alfândegas. E o dinheiro ia acabando, não é? Porque esta malta ainda não tinha o petróleo. Portanto, estavam a queimar gerações e gerações e gerações de valor, estes cajares, num estilo de vida hedonista, ligado às tecnologias, mas de certa forma hedonista. Mas queria deixar um legado também, não é? De imagens que nós conseguimos ver e perceber as coisas. Em 1901, ele assinou a chamada Concessão d'Arcy, dando aos britânicos o direito exclusivo de explorar petróleo no sul do Irão. Não havia petróleo, mas os britânicos quiseram comprar o direito de explorar. Não é assim, olha, dou-te dinheiro em troca... Para ele dou-te dinheiro em troca de nada, porque ele não tinha petróleo nenhum. Aparece lá um britânico, que era este Darcy, a dizer, olha, vou-te dar dinheiro em troca de uma coisa que tu nem sequer tens. E ele aceitou. E então pagaram-lhe apenas 20 mil libras, que hoje são equivalente a 3,7 milhões de euros. Hoje. Mas na altura deram-lhe 20 mil libras. O tipo disse, 3,7 milhões de euros, vou pôr isto ao bolso. Ele não estava a perceber que é em troca de bilhões. Bilhões a perder de vista. Bilhões a perder de vista por 3,7 milhões de euros. Que eram 20 mil libras. Mais uma percentagem dos lucros, que é 16%. Mais 16% dos lucros que viesse a ter. Portanto, tinha uma setup fee, 20 mil libras, que é os tais 3,7 milhões de euros, mais uma success fee, que é se isto resultar, nós vamos furar ali na areia, estás a ver aquela areia que não tem nada, e o gajo, furar à vontade, dá-me cá as 20 mil libras e vai para ali entreter-te a furar. Se aparecer ainda ganho mais, para mim tudo bem. Ele pessoalmente não ia furar, não é? E, portanto, aceitou, mas agora vemos em retrospectiva que foi pouquíssimo. E agora vai começar a ser interessante. Já estamos a ver ingleses por ali, já estamos a ver malta a começar a tentar encontrar petróleo. Temos estes tipos a estourarem todo o dinheiro que tinham em viagens, em mulheres, em filmar, em não sei o quê. E, portanto, cada vez estavam mais dependentes. Como é que ele podia recusar dinheiro? Ele precisava de dinheiro para a próxima viagem a Paris. E, eu julgo que ele a Paris também devia ter lá o seu sistema de diversão instalado, não é? Que não devia ser barato. Em 1906 dá-se a Revolução Constitucional. Porque estes eram monarcas absolutos. Eles faziam literalmente tudo o que queriam. Tinham 1000 mulheres e as maiores coleções do mundo, porque eles gastavam o dinheiro do país como se fosse deles, não é? As contas do país eram as contas deles. E a malta começou a achar que já era demais. Começava a acabar o dinheiro e a malta começou a achar que já era demais. Em 1906, Revolução Constitucional. Tem que haver uma Constituição, não é? E este chá assinou a primeira Constituição do Irão e autorizou a criação do Parlamento. 40 dias depois morreu. O nível de stress da pressão para ele assinar deve ter sido grande, não é? Imagino o que é que deve ter sido para ele assinar isto. Assinar o fim do poder absoluto. Não sei se estava com os pés dentro do óleo a ferver, mas não devia andar muito longe disso. Ele 40 dias depois, não aguentou e morreu. Passou para o sucessor. Isto é giro, que eles davam cabo num tipo, mas deixavam a dinastia andar para a frente. Desde que façam aquilo que quer para mim, que continue. E porquê? Porque os líderes, isto foi mesmo investigar o que acontece, os líderes religiosos, o clero, associava muito, por exemplo, havendo Turquias e coisas assim, a transição para repúblicas como um Estado laico, o Estado laico dissociado da religião. E portanto o clero dizia assim, eu prefiro ter um rei hereditário, mesmo que seja um totó, mesmo que seja um pató a estourar fortunas, que depois deixa o clero meter as mãos no governo e o clero contaminar o Estado todo,
do que isto mudar para uma república tipo a francesa e aparece um Napoleão que põe a coroa dele em cima próprio e nem sequer deixa o Papa coroá-lo, não é? E portanto o clero tentava ao máximo que isto não evoluísse para uma república e por isso deixavam-me passar para o filho. Este tipo, 40 dias depois de assinar a Constituição, morreu, não sei em que estado físico ele estaria. O sucessor deste Mozaffar al-Din foi o seu filho, deixaram seguir a dinastia. E passou para Mohammed Ali Shah Qajar, é sempre Qajar, que reinou de 1907 a 1909, só 2 anos. Este chegou lá e disse assim, desculpem lá, o meu pai desapareceu, mas eu não vou jurar fidelidade a essa Constituição. E vou usar a Brigada Cosaca. A Brigada Cosaca, que era uma milícia de elite criada por russos para bombardear o Parlamento em Teherão. Portanto, ele atacou, faz lembrar o Boris Yeltsin. Nós vimos no vídeo do Boris Yeltsin ele atacar o Parlamento com tanques. E portanto este disse, não, o que o meu pai fez, não sei, mas eu continuo a ser o rei absoluto e vou usar as forças militares para recuperar o controle. A Constituição, esqueçam, está assinada, mas eu, para mim, não juro a Constituição. E segundo, o Parlamento existe, mas vai ser atacado pela Brigada Cosaca, que era a elite. Era a elite. E agora interessa perceber isto. A elite era o quê? Era uma Brigada Cosaca treinada por russos, portanto ligada, um bocado desligada lá dos cleros e desta malta do Irão, com grande lealdade às suas chefias militares, e ele usou estes tipos para atacar o Parlamento. Bom, entretanto, o outro tipo lá, o Darcy, continuava à procura do petróleo, não é? E em 1908 descobre mesmo o petróleo. Descobre mesmo o petróleo. Isto era um tipo aventureiro que andava ali. E em 1909, em Londres, portanto não é em Teherão, em Londres, ele cria a Anglo-Persian Oil Company. Estão a ver, em Londres não havia Irão, em Londres havia Pérsia. É a mesma coisa, mas com outro nome. Anglo-Persian Oil Company. APOC. Isto é interessante, esta companhia de petróleo em 1909. Quem eram os acionistas? Era uma empresa escocesa, que era Burma Oil Company, que financiou a expedição deste William Knock Darcy, não era um explorador, que ficou com a maioria das ações, esta empresa escocesa. O próprio Darcy recebeu uma participação minoritária, mas recebeu uma success fee significativa em cash. Portanto, ao fim e ao cabo, o que acontecia? Esta empresa escocesa dizia assim, olha, tu gostas de ser um aventureiro, és um explorador, vai naquela direção, vai lá à Pérsia, levas 20 mil libras no bolso e vê se convences os tipos que andam com as mulheres e a comprar joias a aceitar estas 20 mil libras em troca de um contrato. Se eles aceitarem e depois nós descobrimos petróleo, tu vais ganhar ações e mais uma success fee em cima disto. Então havia aventureiros ingleses, que é quase um agente secreto, não é? Aventureiros ingleses, não sei se tem a ver com os temas de Lawrence da Arábia ou não, mas este género de malta que ia para aquelas regiões nesta altura explorar. Então este Darcy ficou acionista minoritário e recebeu uma success fee em dinheiro. E depois havia outro tipo que era canadiano, que era tem um nome esquisito, Lord Strathcona. Canadiano, foi o primeiro presidente da APOC e em troca disso também recebeu ações. Criou-se a APOC. A APOC era dona do petróleo do Irão a partir de agora, porque tinha o contrato exclusivo que o Arsi tinha comprado por 20 mil libras, uma ninharia. A partir daqui, os ingleses dizem assim, mas nós andamos a apoiar o Shah, não é? E temos protegido o Shah de revoluções e tudo mais. Mas agora já temos esta APOC tem o controle de tudo, tem o petróleo e tudo. O que aconteceu ao Shah? Pois é. 3 meses depois de criação da APOC, o Shah foi deposto pela Revolução Constitucional. Os tais constitucionalistas ganharam. Porquê? Porque os ingleses trocaram o apoio ao Shah pelo apoio à APOC. Disseram assim, vamos andar a apoiar o Shah para quê? O Shah era para nós andarmos por aqui. Mas eu agora tenho uma companhia que controla a única coisa que interessa desta areia toda, que é o petróleo. Ok? E, portanto, pronto, o Shah foi deposto, fugiu para a embaixada russa. Portanto, estamos a ver que os temas da Rússia envolvida no Irão vêm daqui já. Eram os ingleses a tentarem travar os russos. Os russos já cheiravam, já andavam por ali. Os cossacos eram forças iranianas treinadas pelos russos. Os britânicos focados no petróleo.
Este tipo, quando se deu a Revolução Constitucional, este era o tal filho que disse, epá, não aceito, e que mandou bombardear, os cossacos bombardearem o Parlamento, perdeu, porque perdeu o apoio dos ingleses, que a partir daqui disseram, já tenho o contrato, agora amanha-te, fugiu para a embaixada da Rússia e depois ficou exilado em Odessa. Portanto, este tipo era completamente alinhado com os russos. A partir do momento que ele perdeu o apoio inglês, foi para o outro lado. Mesmo assim, o trono, portanto, os revoltosos não queriam acabar com a monarquia. Percebam isto. Eles queriam só que houvesse uma Constituição e um Parlamento, mas não queriam que fosse para uma República. Por isso, deixaram ainda assim, foi entregue ao seu filho. Mas o seu filho só tinha apenas 11 anos. Ahmad Shah. Portanto, um filho com 11 anos é igual a vazio de poder. Este filho com 11 anos não tinha qualquer capacidade de decidir nada. Portanto, entretanto, esta APOC começava a trabalhar, os russos já andavam mais lá pelo norte, e começa uma coisa que é um evento mundial, que é a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, quando o Shah tinha apenas 16 anos. Quando isto aconteceu, o que aconteceu? O governo britânico começou a Primeira Guerra Mundial. O britânico percebeu, epá, quer dizer, mas há a Shell, que é dos holandeses, há empresas americanas de petróleo, nós não temos. Então o governo britânico comprou 51% da APOC. Ok, então isto tem relevância para o Irão, porquê? Porque isto está-se a complicar. Agora, de repente, esta APOC, que era um dos aventureiros, já era do governo britânico. Era uma companhia nacional britânica, 51% do Estado. E foi comprado 51% nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. Portanto, foi uma operação do Parlamento inglês, aprovou aquilo rapidamente, eles compraram 51% das ações. O Shah continuava a ter 16% dos lucros. O miúdo de 11 anos, que agora tinha 16, continuava a ter 16% dos lucros. Só que ele, com 16 anos, não tinha nenhuma capacidade de verificar nada, de controlar nada. Ele tinha uma successi sobre uma coisa que ele não controlava. Era 16% de um incerto. Não é? 16% dos lucros, mas ele sabia lá a coisa que eram os lucros. E então os ingleses começavam a fazer o seguinte: a APOC vendia petróleo para a Inglaterra a preço de custo. Portanto, aí o lucro era zero. E depois o lucro era gerado em Inglaterra. E, por exemplo, a Marinha Britânica comprava o petróleo a preço de custo. E, portanto, logo uma parte do petróleo não gerava lucro nenhum. Gerava lucro em Inglaterra, não ali. E, portanto, dentro da APOC este lucro nem aparecia. Segundo, os tipos faziam uma manhosice contabilística em que informavam os lucros ao Reino Unido antes de pagarem ao Shah. Então o lucro era maior. Então havia um imposto enorme pago para a Inglaterra. E depois do que sobrava, pagavam 16% ao Shah. Então o governo britânico ganhava mais de impostos do que o Shah ganhava do seu próprio petróleo. Só que era um puto de 16 anos, pá, passava imenso tempo em Paris, também todos nós sabemos a fazer o quê, devia gostar de francesas e passear por ali, boulangeries e coisas do género. E pronto, portanto, era roubado, pá, não posso dizer outra coisa. Não tinha capacidade, ele não tinha engenheiros, não tinha contabilistas, não tinha auditores para entrarem pela APOC dentro e dizerem assim, pá, desculpe lá, mas o lucro é tão baixo como assim? Então, ele mesmo assim tinha 16%, que era o suficiente para ele andar aí de avião para a frente e para trás e em grandes festarolas. E enquanto ele andasse distraído, os britânicos basicamente, pá, acho que não há outra forma de dizer, roubavam o petróleo do Irão. Porque estes chás, como eram hedonistas, é para o que lhes interessava era isso. Tenho dinheiro ou não tenho dinheiro para as minhas festas, para as minhas viagens, para as minhas mulheres, para as minhas joias, para não sei o quê. Não vou fazer hospitais, não estou muito preocupado com isso. Apesar de ser neutro na Primeira Guerra Mundial, o Irão foi invadido várias vezes por russos, por britânicos, por otomanos. O Shah era muito novo e basicamente assistia àquilo e praticamente não ofereceu resistência. Portanto, estas forças internacionais atravessavam aquele terreno como se não fosse nada. Em 1919, logo depois da guerra, o Shah foi 9 meses para a Europa, de agosto de 1919 a junho de 1920. Entre 1919 e 1925 passou mais tempo na Europa do que no Irão. Portanto, vemos, isto é um tipo, chegou a Shah com 11 anos, viu o país ser atravessado por forças todas, tinha os 16% a bater, que devia ser, imagino, milhões e milhões, ou em dinheiro atual, os 16% da APOC era milhões e milhões e milhões de euros a bater por ano. Só que não era bilhões, que era o que devia ser, não é? Estou a falar em dinheiro atual, não é? E milhões davam para o tipo ter um estilo de vida faraónico. Ia para a Europa, para festas, passear, passava mais tempo na Europa do que no seu próprio país, do qual ele era o governante. Até que, em 1921, um oficial da Brigada Cosaca, portanto, os próprios tipos que foram formados, treinados pelos russos para o defender,
Dizia assim, mas o tipo nem cá está, pá. O tipo nem aparece cá, o tipo está outra vez em Paris, pá. Está em Paris a fazer o quê, não é? Todos sabemos o que é que ele lá está a fazer. Este tipo chamava-se Reza Khan. Reza Khan. Liderou um golpe de Estado. Portanto, os próprios cossacos lideraram um golpe de Estado. Com o apoio britânico. Porquê? Porque os britânicos, a certa altura, diziam, pá, o tipo nem cá está. Nós temos uma companhia que neste momento já vale fortunas colossais no Irão. Epá, mais vale pôr um tipo que nós puxamos para o nosso lado. Porque havia o risco destes cossacos, estando ali abandonados, irem para a Rússia, não é? Porque eles eram treinados por russos. Portanto, os britânicos disseram assim, a única forma de agarrarmos isto é o Shah não faz nada, era o tal miúdo que está afastado. Estes cossacos estão aqui meios à solta. É a elite das Forças Armadas, é a elite das Forças Armadas, foram treinados por russos. Ou nós pomos mão nisto, ou os russos vão pôr mão nos cossacos. Então os britânicos deram a mão a este Reza Khan e apoiaram-no num golpe de Estado. Então ele marchou para Teherão com 3.000 homens e tomou conta daquilo. Num primeiro momento, este Reza Khan, e agora estamos a entrar já em nomes que vão ser interessantes, este Reza Khan tornou-se primeiro-ministro. Não, tornou-se ministro da guerra, porque vinha da área militar. Pode começar a haver aqui paralelos com o Napoleão. Havia os reis. Pode começar a haver aqui paralelos com o Napoleão. Havia os reis, certo? Os reis que só estouravam dinheiro. Imaginem aquelas imagens do Luís XVI para antes de ser decapitado nos palácios em França e não sei o quê. Até que há um dia que há uma revolução popular. E o futuro líder é um jovem que vem das Forças Armadas. É o Napoleão. Ou é um Noriega. É preciso perceber que nestes ambientes o exército acaba por ser o elevador social. É quem tem as armas, num clima deste género, é uma ferramenta que às vezes não há mais nenhuma para subir. Vimos isto em que filmes? Olha, o Putin era do KGB. No filme do Noriega era do exército e depois também das forças de segurança. Era da Guarda Nacional, Noriega. Vimos, por exemplo, o Hugo Chávez. O Hugo Chávez era militar no vídeo da Venezuela. Vimos do Napoleão, que era pobre, corso, e através do seu desempenho militar chega ao poder. E, portanto, vemos que, de facto, os militares o povo mais humilde tem nos militares, se tiver grande performance, grande talento, um elevador social. Vemos é giro, ao longo dos vídeos começamos a encontrar padrões. Este é mais um, portanto, já começamos a perceber, muitas vezes, Hugo Chávez, Noriega, Napoleão, Putin, vêm desta área da segurança e dos militares. Ele tornou-se ministro da guerra em 1923 e depois, em 1925, passa a primeiro-ministro. E, aliás, o Parlamento votou a deposição da dinastia Qajar. Portanto, estes Qajares, enquanto tinham o apoio dos ingleses, eram os reis, eram não sei o quê, começam a ir para Paris, começam a andar muito ligados com os russos, começam com não sei o quê, os britânicos já tinham a APOC, puxa-lhe o tapete. Entretanto, esta APOC estava-se a transformar numa das companhias mais ricas do planeta Terra. Ainda existe a APOC, todos vocês são clientes. O Ahmad Shah, que estava... Agora ficaram curiosos. O Ahmad Shah, que estava em Paris, foi deposto, terminando uma dinastia de 136 anos. E o Reza Khan, o tal Reza Khan, ele até queria criar uma república, mas eu já expliquei que o clero não ia deixar isso. E, portanto, estava-se a criar aqui uma coisa estranha, que é, a dinastia anterior foi deposta, o tipo estava em Paris, nem voltou. Portanto, o miúdo estava em Paris, nem voltou. Ele também não devia ir para lá com pouco dinheiro, não é? Mas pronto. E que deve ter acabado, não sei como é que ele acabou, mas ao longo da vida deve ter gasto tudo o que tinha e não tinha, porque esta família praticamente desapareceu, não é? E ao mesmo tempo que este rei era deposto em Paris, este que vinha do povo, humilde, o Reza Khan, que é uma espécie do Napoleão, começa a emergir. E os clero tinham uma grande preocupação, quer dizer assim, mas o Parlamento aboliu a dinastia anterior, agora vem um presidente. Se vem um presidente, vai ser um Estado laico, nós como clero, vamos desaparecer. Ainda por cima estamos já pós-revolução na Rússia, não é? Já estamos pós-revolução na Rússia,
em que os czares desapareceram, em que os temas de clero desapareceram todos e que evoluíram para o comunismo. Pá, portanto, temos que perceber as dinâmicas internacionais do mundo, não é? Pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Russa. Então surge uma coisa que é a dinastia Pahlavi. Eles transformaram um homem do povo num novo rei. Não há muitos casos destes. O rei normalmente tem linhagem real, é filho, é da alta aristocracia. Eles transformaram um soldado popular, é tipo transformar o Hotel Saraiva de Carvalho em rei de Portugal. Epá, é crazy neste ponto. O clero tinha tanto medo que viesse um Estado laico associado a uma república que transformou o tal Reza Khan em rei. E surge a dinastia Pahlavi em 1925. Estão a ver aqui coisas engraçadas. Porque eu fiz há bocado um comentário sobre serem todos clientes da APOC. O que acontece? Esta APOC continua a enriquecer sem parar. Porque estava a trabalhar com contratos que lhes deixavam ficar com os lucros todos de um petróleo que nem era deles. Não tinham que pagar concessões. Normalmente uma companhia, vemos como é que é na Venezuela, expliquei isto na Venezuela, as companhias internacionais para operarem lá pagam fortunas pelos direitos de exploração. Estes não pagavam nada, pagaram one shot, 20 mil libras, que é tipo trocos, pagaram one shot, que recuperam na primeira hora de exploração, já recuperaram isso. Epá, one shot, 20 mil libras, e depois davam 16% de nada porque o lucro ia todo para a Inglaterra. Perceberam isto? Eles tinham direito ao petróleo do Irão sem pagar praticamente. E imagino que no momento que aquele chá foi deposto, não sei o que aconteceu àqueles 16%, mas imagino que deixaram de ir para o antigo chá. Este Reza Khan deve ter começado a enriquecer muito rapidamente, porque no dia a seguir telefonou para a APOC a dizer assim: epá, sou o líder dos cossacos, lembram-se disso, não é? O cheque que vai para Paris é melhor ficar por aqui. Deve ter acontecido isto, porque rapidamente este Reza Khan, e vão ver depois a seguir no vídeo 2 o filho dele, pá, o nível de vida disto, quer dizer, os outros eram meninos ao pé destes. Os outros eram meninos ao pé destes. E, portanto, este é como o Napoleão. Estão a ver aquelas fotografias do Napoleão cheio de... É superior aos reis que ele substituiu. É o que vai acontecer. Eu comentei que são todos clientes da APOC, porque a APOC é a BP. A APOC é a BP. A BP foi criada nisto. Estão a perceber? Isto é a história da criação da BP. Da British Petroleum. Onde nós temos bombas em Portugal. É esta APOC. É giro, pá. É giro. Entre cote, pá. Ali na grelha, pá. Que maravilha, pá. Já estamos a perceber como é que estas empresas aparecem. Não, aparecem, pá, se me derem todo o petróleo do Irão, pá, garanto-vos que vou ter sucesso. Garanto-vos que vou ter sucesso. E isto aqui há várias ligações a Portugal. Várias. Mas eu vou deixar uma para o vídeo 2, pá. Há uma muito boa para o vídeo 2. Bom... Esta malta, portanto, este Reza Khan, homem humilde, Reza Khan, nem tinha praticamente estudos, era um soldado dos cossacos, que depois foi sendo promovido, liderou a revolta, chegou a ministro da guerra, passou a primeiro-ministro, passou a rei do Irão. Um gajo de origem super humilde. Um soldado. Epá, não vai continuar pobre por muito tempo. Aliás, a primeira coisa que ele fez foi logo mudar o nome. Ele chamava-se Reza Khan, mas é a dinastia Pahlavi. Pá, parece inconsistente. Exatamente. Pá. É que ele disse logo, não, vamos pôr aqui um nome alinhado com a identidade persa mais pura. Estão a ver estes temas de pureza? Viram que eu falei nos arianos? Este tema continua em cima da mesa, nunca desapareceu. Então a primeira coisa que este tipo disse, o Khan, pá, não sei se há aqui muitos, que era o Silva lá do sítio. Portanto, vamos procurar aqui uma coisa mais aristocrática. E mudou de nome, mudou para Pahlavi, que era um nome associado às dinastias pré-islâmicas da Pérsia Antiga. Pré-islâmicas. Reparem que este já estava a olhar para o outro lado. Isto era um tipo que nunca tinha sido do Irão, mas ele tinha intuição suficiente. E se calhar os britânicos também lhe davam umas dicas. Mas ele foi buscar um nome pré-islâmico das famílias mais aristocráticas da Pérsia Antiga, pré-islâmica. E então mudou o nome para Pahlavi, ou sumou o nome Pahlavi. Portanto, e por isso é que é a dinastia Pahlavi. Eu vou deixar a dinastia Pahlavi para o segundo vídeo, mas tenho aqui mais umas coisas para juntar aqui, pôr aqui uns legumes na grelha, para umas cebolas e tal, para começar a preparar o prato. As batatinhas já estão a fritar, para umas imperiais. Isto agora vem aqui umas imperiais e umas coisas engraçadas também.
Portanto, o soldado raso, não sei o quê, que entretanto já era general, que entretanto já era ministro da guerra, que entretanto já era primeiro-ministro, que entretanto já era chá do Irão, começou-se a encher, porque a APOC tinha que alimentar alguém para poder funcionar, não é? E não é preciso pagar bilhões, não é? Qualquer pessoa que possa ganhar 1 milhão ou 2 por mês está tranquilo. Bom, entretanto, lembram-se que no chá número 2 tinha havido um problema com o outro Aga Khan, líder do religioso, não é? Que depois fugiu para a Índia, conta isto. A família Aga Khan, que hoje vive em Lisboa, cujo Aga Khan número 1 tinha esse título depois de ter casado com a princesa, filha do tal chá que tinha 100 filhos. Ele casou com a princesa e, ao casar com a princesa e sendo um líder religioso, recebeu este título, Aga Khan. Portanto, esta família passou a pertencer à nobreza persa. Os próprios reis tinham ido de carrinho. Vemos que este último, o tal miúdo, desapareceu em Paris. Mas este tinha fugido para a Índia. E ao fugir para a Índia, não desapareceu, não deixou de ter filhos, não deixou de existir. Aquela família continuou a evoluir por ali. Saíram do Irão, foram para a Índia, foram não sei quantas tabelas, acabaram em Lisboa. Mas estes não ficaram pobres. Então a família Aga Khan, que pertence à nobreza persa, do tal Aga Khan que casou com a princesa, e portanto os imãs ismaelitas, os líderes ismaelitas, têm sangue real da dinastia Qajar. É giro. Ainda em Lisboa podem ir agora, se quiserem, ver o centro ismaelita cá em Lisboa. É gigante, pá, uma coisa enorme, com ótimas salas, com ótimos espaços para reuniões. Eu já lá fui imensas vezes. E tem uma fortuna colossal. Se procurarem a Aga Khan Portugal, já vão ver. A Fundação Aga Khan, tudo o que fazem. Bom, portanto, eles são literalmente primos dos chás do Irão, da dinastia Qajar. Como foram para a Índia, ficaram libertos de todas aquelas revoluções daquilo tudo e continuaram a prosperar. E, portanto, há aqui coisas engraçadas, que é o Ahmad Shah, em Paris, perdeu o trono para o general Reza Khan. Portanto, um era Shah, perdeu o trono. O que subiu, portanto, os Shahs perderam. O povo subiu, mas tornou-se Shah. E o outro que tinha sido corrido para fora do Irão, como traidor, que liderou uma revolta que falhou, foi para a Índia, deu não sei quantas tabelas a Portugal, acabou em Portugal com centenas de milhões. Estimativas atuais da fortuna dizem 800 milhões ou mais. Há estimativas superiores. Mas a partir de 800 milhões para cima é a estimativa da fortuna destes Aga Khan. Bom, portanto é engraçado. A família real desapareceu, o do povo subiu, transformou-se em rei, parecido com o Napoleão. O Napoleão não era rei, não é? Mas parecido com esses nomes. E Sua Alteza Real, o Príncipe Karim Aga Khan IV, viveu em Portugal. Em 2015 assinou o acordo com o Estado português para estabelecer a sede mundial do Imamat Ismaili em Lisboa. Portanto, a sede mundial destes gajos é em Lisboa. Não é um departamento, é a sede mundial. Faleceu no ano passado em Lisboa, em 2025. O seu sucessor, Sua Alteza, o Príncipe Raim Aga Khan, vive em Lisboa também, vivendo temporárias ocasionais em França e na Suíça. E aqui em Lisboa carrega o património genético destes antigos reis da Pérsia. Epá, é impressionante. Epá. Como é que estas tabelas todas acabam em Lisboa? Mais um bife do lombo entregue. Epá, o próximo vai ser a dinastia Pahlavi, que vão ver que é os tipos anteriores em esteroides. Porque estes que vêm de pobrezinhos, quando lá chegam, pá, agora é que vai ser. Os outros são meninos comparados connosco. Deixem-me comentários, apareçam no Instagram. Epá, mas deixem-me o like aqui, deixem-me comentários. Já sabem, não me podem deixar a falar sozinho. Dúvidas, quem for especialista em Ismailis pode juntar os vossos comentários, sabem de certeza mais do que eu nesses temas religiosos. Um grande abraço, até ao próximo vídeo.